Shalom, amados irmãos. Eu queria trazer uma reflexão aqui para a gente aqui, acerca desse mundo, Quem é que governa, na verdade? Quem governa esse mundo, Quem é que controla? Aonde as pessoas estão presas? A gente vendo lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos do Pai, está escrito. Pode ler lá, confere lá, está escrito lá. Sabemos que somos do Pai e que todo mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Todo mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 20, está escrito: E sabemos que já o Filho do Homem é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Yehoshua HaMashiach. Este é o verdadeiro Yud-Heh Vav-Heh, a vida eterna. Porque ele se manifestou em carne, foi visto dos homens, visto dos anjos, pregado aos gentios, recebido acima na glória. Então ele é expressa a imagem do Pai, expressa a imagem da sua pessoa. Então, como disse João, o verbo estava com o Pai, o verbo era o Pai, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Criador. Bom, vamos entender. Quem é Yehoshua e o significado do seu nome? Mateus capítulo 1, verso 21, diz assim: Disse o anjo a Maria, tu darás à luz a um filho e chamará o seu nome de Yehoshua. Esse é o nome pleno, tá? Esse é o nome pleno do Eterno, O nome pleno do Eterno não é Yeshua, o nome pleno do Eterno é Yehoshua. Esse é o nome pleno, o nome que consta o tetragrama sagrado, Yud-Heh Vav-Heh salva, tá? Então, Yehoshua. Porque ele salvará o seu povo. Então, o anjo está falando para ela, ele salvará o seu povo. Então, ele tem o nome do Eterno, ele é o nome do Eterno, está nele, Então, nós vemos aqui, disse o anjo a Maria, tu darás à luz um filho e chamará o seu nome de Yehoshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yehoshua significa Yud-Heh Vav-Heh salva. Então, o nome dele é salvação de Yud-Heh Vav-Heh. Continuando a leitura de Mateus, capítulo no verso 25, diz assim, vemos que o verso 23, a palavra manua, que na tradução grega significa Emmanuel, que quer dizer o Eterno conosco, ou Deus conosco, Porque é exatamente que Yud-Heh Vav-Heh se manifesta em carne aos homens, porque sendo ele espírito, tomou uma forma humana, Veja, porque a própria palavra se fez carne, o verbo se fez carne, tomou uma forma humana. 1 João, João capítulo 1, o verso 1 lá, unificando em si mesmo todas as coisas, espírito, palavra, alma, sangue. 1 João 5, verso 6, este é aquele que veio por água e sangue. Aí, tá vendo? Sangue é vida, alma, Alma vivente. Isto é, Yehoshua, o Mashiach, não só por água, sem forma, tá vendo? Sem forma, porque a água não tem forma, sem forma, mas por água e por sangue. Ganhou forma. Ganhou forma. E a palavra é o que testifica, porque são três os que testificam, Porque está escrito, e é a verdade. A palavra é a verdade. Tendo a palavra tomado forma humana, em carne e sangue, mostrou que a palavra é maior que a matéria. Tanto que ele desprezou a morte e, tomando forma na carne do pecado, ele mesmo condenou o pecado na própria carne. Condenou o pecado na carne. Agora vemos a unicidade ou a unidade do Espírito, que é a palavra, o próprio Pai, único, Pai absoluto, Criador de tudo e de todos, a quem devemos adoração, louvor para sempre. Ele é um. Ele é um. 1 João 5, verso 7, diz assim, 3 são os que testificam no céu. Olha que lindo isso. A palavra, o Espírito Santo
estes são um. Por quê? Porque o Pai é a palavra, o verbo, certo? O Pai é a palavra, o Pai é o verbo. A palavra é o Pai, certo? A palavra é o Pai. E o Espírito é a palavra, certo? O Espírito é a palavra, a Torá. A palavra é a Torá, a palavra é o Espírito. Que significa? Apontamento, orientação, instrução, salvação, isto é. Maravilhoso, né? Porque a Torá, segundo os sábios, ela é orientação, instrução, né? E apontamento, né? Ela é luz, clareza, limpidez e brilho. O verbo, estamos falando da palavra. Olha só. Mas existem três que testificam na terra também, certo? Existem três. Nós falamos de três que testificam no céu, agora falamos de três que testificam na terra. E estes três são um. Para provar que o eterno é um. Tá vendo? Amém? Para provar que ele é um. Olha lá. O Espírito, a água, que é a fonte de toda a vida, o oceano primordial, que não tem forma como a palavra, e o Espírito Santo, o eterno, o Kadosh Baruch Hu, e o sangue, que é a alma, que tornou-se alma vivente, um ser humano, um organismo vivo, sangue, um organismo vivo de origem divina, espírito, alma e corpo, e esses três são um, né? Yehoshua, corpo, Yehoshua, homem, sangue, Machia, palavra e espírito. Veja, 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, como os nossos olhos tocamos, né? O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Verso 2. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Pois bem, mas o que vem a ser uma manifestação ou tornar algo manifesto? O que vem a ser uma manifestação ou tornar algo manifesto? Porque as pessoas estão presas no erro da idolatria, né? Da idolatria, do engano deste mundo. Por quê que elas estão presas na idolatria e no engano desse mundo? Porque são levadas cativas por falta de conhecimento, né? Por falta de entendimento, o povo é levado em cativeiro. Vamos entender por quê? Vamos. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 7. Vamos ler? Ó. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então as pessoas são enganadas porque as outras pessoas dizem, não, esse mandamento não tem nada a ver, isso não precisa, isso não tem necessidade. Então vamos entender. Ó, vamos entender por que as pessoas são levadas cativas e por que elas erram. Vamos entender por quê. Nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Sou eu que estou falando, é João. E nele não está a verdade, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Hashem, o amor do Pai, o amor de Adonai está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Está vendo? Ele está na perfeição, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, como ele andou? Vamos andar igual. E como ele andou, é a pergunta, como foi que ele andou? Né? Verso 7, responde, certo? Verso 7 vai responder, ó. Veja, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio ouvistes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então não tem nada de novo, tá vendo? Agora vemos porque as pessoas estão presas neste mundo e os seus sentimentos e desejos. Sim, por quê? Porque amam o mundo, tá vendo? E aborrecem ao eterno,
que é o mesmo desde o princípio e não muda. Vejamos mais por quê. Vejamos mais por quê. Olha só. Vejamos mais por quê. Por quê? A pergunta sempre, a gente tem que fazer pergunta para nós mesmos, a gente tem que entender, tem que perguntar. Por quê? Não há 2 ou 3 pessoas, mas uma só. E não há outro. Observe o mandamento desde o princípio e a lei de Hashem. Por esse motivo, Yehoshua diz, vim trazer espada. Por isso que ele falou lá, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada significa justiça. Certo? Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Veja Mateus 10, Mateus capítulo 10, verso 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Enfim, ele não veio destruir a lei e os profetas, mas fazer cumprir. A espada é a lei e a justiça, e é o que sai da boca do Mashiach. A Bíblia fala lá em Apocalipse, né, que sai da boca dele uma espada. Está escrito aqui, Apocalipse capítulo 19, verso 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Hashem, o Todo-Poderoso. Vemos então esta metáfora, em que Yehoshua, o Mashiach, é a lei, a espada de Hashem, ou o escolhido, o ungido, o rei dos reis e dono de tudo e de todos. Yehoshua é Torá, Yehoshua é a palavra, Yehoshua é o caminho, a verdade e a vida, certo? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é Torá, ele é a palavra, ele é o verbo, tá vendo? Mas a pergunta é, por que as pessoas não aceitam a palavra, os mandamentos, seguem sempre o seu instinto próprio, faz todas as coisas segundo o desejo dos seus corações e não aceitam as regras de Hashem, não aceitam os preceitos simples de entender? Estas pessoas se assemelham ao diabo, ao engano. Diabo significa engano, se assemelham ao engano, que é o pai, né? Que é o pai das que elas amam, dos que amam o mundo, que é o pai dos que amam o mundo, dos que amam os desejos, dos que seguem os desejos, seguem a sua vontade. Lá na Torá está escrito que nós devemos reprimir os nossos desejos, as nossas vontades, porque o homem é engodado pelos seus desejos, pelas suas concupiscências e segue os seus desejos. Ó. Tudo que há no mundo, tá? Tudo que há no mundo, e o mundo jaz no maligno. Então, tudo que há no mundo é desejo do coração da pessoa, né? O mundo jaz no maligno. E geralmente, quem ama o mundo não se firma na verdade, como o anjo rebelado, que nunca se firmou na verdade. Veja, esse anjo rebelado, Yehoshua HaMashiach disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio, e ele veio senão para roubar e matar e destruir, porque ele é mentiroso, o pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Então, esse anjo caído vai incitar, e o mundo também vai incitar os desejos desse mundo, os arcontes desse mundo, ou seja, os demiurgos desse mundo, né? A potestade do ar e das trevas, a hoste espiritual da maldade, vai penetrar no coração das pessoas e fazer as pessoas ter desejo daquilo que elas têm desejo, e vai colocar os desejos, e os desejos dando comunhão, vai ficar ali, e a pessoa não consegue se libertar da mentira, do erro. Ó, todo ser humano é movido por sentimentos, pensamentos e desejos. Veja em João, capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos, tá vendo? As vontades, os desejos. Por isso que nós temos que reprimir os nossos desejos. De vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Veja os ensinamentos de alguns líderes religiosos. Seus ensinamentos é semelhante ao da serpente, que fez Eva errar o caminho da obediência aos mandamentos de Hashem. Esse espírito ainda habita no coração de muitos
que preferem ouvir a serpente do que os mandamentos de Hashem, que é a nossa vida. Então a gente entende muito bem, né, que a serpente, ela fez a Eva transgredir uma ordem direta do Pai Celestial, que não era para tocar, né, que não era para querer fazer o bem e o mal, mas fazer o bem, né? Porque uma fonte, ela não pode verter água doce e água salgada. Você não pode ser bom e mal, você não pode fazer o bem e o mal, ou você faz o bem ou você faz o mal. Então o Eterno não queria que o homem aprendesse a fazer bem e a fazer mal, ele quer que o homem aprenda o bem. A gente está falando de um mandamento lá, não, e está falando sim. É sim, sim, não, não. Se você é sim, você vai ouvir os mandamentos e vai ser abençoado. Se você é não, você não vai ouvir, vai seguir aquele caminho lá, e aí o céu de cima da tua cabeça vai ser de bronze e a terra debaixo dos teus pés de ferro. Aí virão todas as maldições que está escrito. Então, se você quiser, você vai ser bênção. Mas se você não quiser, você vai ser maldição. Então, a serpente, né, ela incitou Eva a não obedecer os mandamentos de Hashem, os mandamentos do Eterno, certo? Ó, então nós somos movidos por desejos e vontades. Então existia um desejo dentro do coração de Eva, e a serpente viu esse desejo, a mente dela vibrava, e ela viu esse desejo no coração dela e fez o que ela desejava, viu lá que ela queria realmente e deu para ela o que ela queria. Então o ser humano também, ele é engodado pelos seus desejos, e o diabo, conhecendo o desejo, vai lá e dá aquilo que a pessoa queira para a pessoa poder sair fora do caminho da verdade. Então, o ser humano, ele é movido por pensamentos, desejos humanos, por mais que pareça certo, né? E parece que é certo, mas é errado, como está escrito, né? Há caminho para o homem que parece direito, mas o seu fim é a perdição, porque é a transgressão. Então Yehoshua vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas por quê? Bom, mas nós em teu nome fizemos maravilhas, curamos, fizemos muitos milagres e expulsamos demônios. E ele vai dizer abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque a pessoa é um desobediente, ele não tem comunhão com o Criador, ele não conhece a palavra, ele não conhece a verdade. Ele pode até conhecer, mas ele não segue a verdade, é um iníquo, como o Yehoshua falou acerca desse anjo caído, que disse assim: ele é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então essas pessoas não conseguem se firmar na verdade porque eles são desobedientes, tá? O amor não é Roma de trás para frente, o amor é obediência. Aquele que me ama guardará a minha palavra, meu pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Amor é obediência, amor não é: ai, eu te amo, meu querido, ai, passa a mão ali e faz um carinho, ai, como você é linda, ai, como você não sei o que. Isso aí não é amor, tá? Isso não é amor, tá? Isso é um sentimento que não é amor. O amor é a verdade. Se eu falo a verdade para você, eu livro a sua alma da morte. Então, há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim é a perdição eterna, é o caminho da morte. Provérbio capítulo 14, verso 12, diz assim: o desejo que se cumpre, tá? O desejo que se cumpre deleita a alma. O desejo que se cumpre deleita a alma. Mas apartar-se do mal, tá? Apartar-se do mal é bem. Mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Apartar-se do mal, por exemplo, você se apartar do que é errado, para os loucos é uma abominação. Então vamos meditar nessa palavra, ó. Provérbios capítulo 14, verso 12. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Por isso devemos controlar os nossos desejos. Está escrito na Torá, né? Está escrito lá esqueci agora. Esqueci o capítulo lá, o verso, mas está escrito. Desejos e sentimentos. Então, mais uma vez, o desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Por isso devemos controlar os nossos desejos e sentimentos e pensamentos do coração, pois é do coração humano que vêm os maus pensamentos. Yehoshua Mashiach falou isso daí, é do coração humano que vêm os maus pensamentos. Prostituição, adultério, tudo que é transgressão à lei, vem do coração.
vem do ser humano. Então a gente tem que fugir desses desejos, desses pensamentos. Esse é o motivo pelo qual o Eterno fala que os nossos caminhos não são os seus caminhos, nem os nossos pensamentos os seus pensamentos. Tá vendo? Porque a gente... eu sou do Pai, mas o pensamento da pessoa não é o Pai. O pensamento do Pai é pensar nas coisas que são de cima. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são de baixo. Então, os nossos caminhos não são os teus caminhos, nem os teus caminhos são os nossos caminhos. Os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os pensamentos do Pai é mais alto que os nossos pensamentos. Então, vamos pensar no que é de cima. Não é pensar nas aves. Não é pensar na lagartixa que está andando no teto. Não, é pensar na palavra. Pensar nos mandamentos. Pensar em como nós podemos nos conectar com o Criador. Porém, os escolhidos não vivem mais os seus desejos e os seus pensamentos. Eles já morreram, ou seja, estão mortos para os seus desejos e seus pensamentos. Pois eles seguem a palavra e não fazem mais a sua própria vontade, mas sim o desejo do Eterno. Seguindo suas leis e seus mandamentos, sempre sem se desviar para a esquerda nem para a direita, seguindo o instinto, a intuição, né? A intuição do Eterno, né? A instituição do Eterno. Veja, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme ao mandamento será galardoado. Provérbio capítulo 13, versículo 13. A doutrina do sábio é uma fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Provérbios 13, verso 14. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, verso 23. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que eu vos disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses são os pensamentos do Mashiach, são as reflexões que o Mashiach nos deu para a gente meditar aí hoje. Que o Pai Celestial abençoe a todos aí. E um bom início de Shabbat aí para todos. Shalom, shalom.